Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindas a essa aula. Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão da floração de nossas orquídeas, falar um pouquinho, vou passar para vocês dicas para que vocês acertem a floração das orquídeas de vocês. Tenham orquídeas floridas sempre e orquídeas com florações de qualidade. Muitas pessoas perguntam nas redes sociais como fazer uma orquídea florescer, como fazer para ela emitir a floração. E é uma dúvida que atinge a grande maioria dos orquidófilos, até mesmo aqueles orquidófilos mais profissionais, porque quem nunca teve problema com relação a uma determinada orquídea que não entra em floração, por algum determinado motivo. Eu vou passar para vocês agora os motivos que fazem com que as orquídeas elas possam ter florações magníficas, espetaculares, como essa Remo Prado que vocês estão vendo aqui. Essa Remo Prado ela está com cinco flores abrindo, começou a abrir agora, e tem mais aproximadamente 12 botões que estão para abrir. Aqui temos mais uma, olha só, gente, que espetáculo de floração. Linda! Aqui tem uma outra maravilhosa, um perfume incrível. Aqui temos uma Denfal também, uma flor magnífica, gente, uma coloração muito intensa, né, na parte central das pétalas e labelo. Muito linda mesmo, gente, foge do padrão assim que a gente vê. E como que a gente faz para ter essas florações magníficas em nosso orquidário? Eu vou passar para vocês as dicas que são primordiais para que você tenha sucesso então agora. Mas antes, se você está chegando aqui e não me conhece, eu sou Fernando Chusca, sou especialista no cultivo de orquídeas e estou aqui para ajudar você a ter sucesso no cultivo das suas orquídeas. Também, gente, se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, curta e compartilhe os vídeos aqui do canal e fica ligadinho, gente, porque toda semana tem dicas novas aqui no canal sobre cultivo de orquídeas. E ainda, se você quer se tornar um profissional na área das orquídeas, quer vender orquídeas, quer abrir seu próprio negócio, não sabe como trabalhar com as orquídeas, eu indico o meu curso Como Cuidar de Orquídea.vip. Como Cuidar de Orquídea.vip, um curso para que você se torne um profissional em orquídeas, se torne aquele excelente cultivador de orquídeas, onde possa ter resultados fantásticos no cultivo das suas próprias plantas. E com certeza vai fazer sucesso nas redes sociais, com os amigos, enfim, né? Você vai ter aí a oportunidade de estar demonstrando os seus ótimos resultados. Sem contar que você terá ainda a minha mentoria por pelo menos um ano, de 1 a 2 anos a minha mentoria, até quando o curso na verdade durar. Então corre lá, a gente aproveita, são menos de R$2 por dia para você ter resultados fantásticos, gente. Quanto vale uma planta dessa? O valor é imensurável, com certeza R$2 por dia, né, não pagaria o preço de uma floração tão magnífica. Eu vou mostrar para vocês quando tiver tudo aberto, aí sim vocês vão ficar babando realmente com o resultado dessa floração. Então, gente, para que vocês tenham sucesso no cultivo das orquídeas e com certeza terem florações magníficas, eu vou deixar para vocês aqui os pontos que são necessários, que vocês devem levar em consideração para que a sua orquídea possa realmente estar florindo. O primeiro ponto está relacionado se a planta é adulta. Então muita gente quer fazer com que a orquídea floresça, mas a orquídea ainda ela não tem o porte vegetal que ela deveria ter para que ela possa estar emitindo a floração. Por exemplo, essa orquídea aqui, ó, ela é uma orquídea pequena ainda, né? Ela vai crescer, vai ficar desse tamanho ou até maior, e aí sim ela vai estar apta a florir. Então, gente, uma das coisas que você deve observar é a questão do tamanho da sua planta. Por isso a necessidade de você ter a identificação. Com a identificação você vai lá na internet, digita o nome da planta, você vê a estatura, o tamanho, o porte da planta. E aí você consegue identificar se ela está apta a florir. Porque orquídeas que não são adultas, elas não entram em floração.
tá? Pelo menos, né, a grande maioria das orquídeas, enquanto elas não forem adultas, elas não conseguem florir. Existem algumas pré-adultas, algumas orquídeas que até conseguem soltar aquela floração precoce, mas, como eu falei, ela precisa, de modo geral, ser uma planta adulta para que ela consiga soltar as primeiras florações. Outra coisa que você deve levar em consideração é o ambiente que a sua orquídea está. Um ambiente que não favorece a floração é um ambiente de baixa luminosidade. Então, a questão da luminosidade é um fator importante, o mais importante de todos, com certeza, para que você tenha sucesso com a floração das suas orquídeas. Para que a sua orquídea floresça, para que a sua orquídea tenha uma floração digna, uma floração verdadeira, bonita, é preciso sol. Quando eu falo sol, é a luminosidade. Neste caso, a luminosidade para a grande maioria das orquídeas deve ser indireta. De modo geral, a grande maioria das orquídeas elas precisam entre 50% a 70% de luminosidade. Tá? Então, entre 50% a 70% de luz sobre elas. Luz filtrada com, né, um sombrite em cima, com uma telinha, alguma coisa que filtre essa luz solar e essa luz solar bata na sua planta. Claridade não faz a orquídea florescer. Luminosidade, sim. Então, se a sua orquídea está numa varanda que não pega luz, se a sua orquídea está dentro de casa e não pega luminosidade, é por isso que ela não vai entrar em floração. Se não tiver luminosidade, ela não vai entrar em floração. Algumas orquídeas precisam de mais luminosidade, como as catleias de modo geral. As phalaenopsis precisam de menos luminosidade, mas todas elas necessitam de um nível de luminosidade. Para que você tenha sucesso na floração das suas orquídeas, forneça luz para ela, luz do sol, tá? Durante pelo menos de 2 a 4 horas no mínimo. O ideal é que você tenha, para a maioria das orquídeas, de 6 a 8 horas aproximadamente de luminosidade indireta. Mas se você fornecer de 2 a 4 horas no mínimo de luminosidade, de luz filtrada do sol, você já vai conseguir ter sucesso com a floração das suas orquídeas aí. Lembrando, é importante conhecer a identificação da sua planta para saber se ela precisa de mais ou menos luminosidade. Existe aí mais de 30 mil espécies de orquídeas e mais de 100 mil híbridos, então é impossível dizer assim, né, essa orquídea ou aquela orquídea precisa de tanto por cento, a menos que você conheça a identificação dela. De modo geral, algumas orquídeas precisam mais, outras precisam menos, mas sempre forneça, vai fazendo o teste de luminosidade, tá? Como que eu faço o teste de luminosidade? Se a sua orquídea ela estiver com a folha muito verde, um verde muito intenso, significa que ela está recebendo pouca luminosidade. Aí você tem que fornecer mais luminosidade, até ela ficar com essa coloração aqui, ó. Um verde padrão, aquele verde claro, não é intenso, mas também não é um verde amarelado. O ideal é essa coloração, significa que a orquídea está recebendo a luminosidade adequada, o que vai garantir um processo de fotossíntese muito bom para a planta, vai garantir que a planta fique saudável e esteja apta a garantir uma boa floração para suas orquídeas. Por isso que eu frisei tanto nesse ponto. A luminosidade é o fator mais importante para uma orquídea florescer. Ah, Fernando, mas não é a adubação? Sim, a adubação é um complemento. A adubação vai fornecer os nutrientes que a planta necessita para que ela consiga florescer. Mas se não tiver luminosidade, esses nutrientes de pouco servirão, porque a orquídea não vai conseguir fazer o processo de metabólise, né, de processo de fotossíntese com esses nutrientes e, consequentemente, ela não vai, né, se desenvolver da forma que você esperava, mesmo que você vai lá adube, entende? Então, luminosidade com uma adubação constante, equilibrada, vai garantir o sucesso no cultivo das suas orquídeas e, consequentemente, uma boa floração. Então, primeira coisa, se a orquídea não está adulta, ela não vai entrar em floração mesmo que você faça
o que for preciso. Coloque no sol, mesmo que você forneça adubação, mesmo que você faça todos os milagres que a internet ensina, você não vai conseguir fazer ela florescer enquanto ela não chegar no porte vegetativo que ela necessita para a floração. Mas se você tem uma orquídea adulta e ela está recebendo pouca luminosidade, né, aí é um erro. Se você tem uma orquídea adulta e ela não está bem nutrida, uma adubação rica em fósforo, tá? É necessário uma adubação rica em fósforo, que é o segundo elemento lá do NPK, então é o P. Então é importante você fornecer para a orquídea uma alimentação, diria assim, né? Uma adubação rica em fósforo, para que a orquídea ela consiga soltar uma floração vistosa. Então quando ela começar a emitir a espata floral, né? O que é a espata floral? Isso daqui, você já começa a adubar ela com o fósforo. Aí você vai conseguir garantir que a planta ela tenha a possibilidade de uma boa floração, uma floração forte e saudável. Orquídeas que não recebem uma alimentação, uma adubação rica em fósforo, a tendência é que as flores sejam menores, sejam enrugadas e às vezes com algum defeito morfológico. Então é importante que você adube ela principalmente com fósforo nesse período de entrada de florescimento. Eu esqueço os outros nutrientes? Jamais. Macros e micronutrientes sempre devem ser utilizados na adubação de qualquer orquídea. Porém, quando a orquídea vai florescer, o fósforo ele é um dos elementos mais importantes que ajuda no processo de floração da orquídea, certo? Então, uma adubação balanceada, rica em fósforo, ajuda muito a orquídea a florescer. Outra coisa, gente, algumas orquídeas não florescem em determinadas regiões do Brasil. Por exemplo, Dendrobium nobile. O Dendrobium nobile não floresce no Nordeste, por quê? Porque ele precisa de um choque térmico. O que é esse choque térmico? Precisa de uma temperatura mais amena, mais baixa em determinadas épocas do ano, para que ele consiga lá no período de agosto soltar sua floração. Então, alguns dendróbiums, alguns tipos de orquídeas, como os Paphiopedilums, os Pragmepedilums, são necessários, né, determinados tipos de climas para que o cultivo e a floração seja perfeita. A Cymbidium, mesma coisa. A Cymbidium, ela necessita de uma temperatura mais amena em determinada época do ano para que ela consiga florescer. Então, se você está na região Nordeste, Norte do Brasil, tem uma Cymbidium, tem um determinado tipo de Dendrobium e ele não floresce, um dos motivos pode estar relacionado à questão da temperatura do seu clima. Então, observar essa questão. Sua orquídea às vezes não vai florescer por causa das condições climáticas. Não adianta colocar gelinho, não adianta colocar no freezer. Tem gente que, eu já vi gente embalando a orquídea e colocando no freezer, deixar 2, 3 dias, uma semana dentro do freezer. Gente, não adianta. Você vai matar a planta e não vai conseguir com que ela floresça. Então, esses são os elementos mais importantes para que a sua orquídea tenha realmente uma floração. Não é nenhum milagre. Né? São coisas que estão aí no dia a dia, que devem ser observadas em nosso cultivo, mas que o resultado depois é fantástico. Simples, prático e fantástico. E se você quer aprender aí como aumentar o número de flores nas suas orquídeas, aí sim, gente, eu indico para vocês o meu curso Como Cuidar de Orquídeas.vip, que lá no meu módulo 4 vocês vão aprender como fazer as suas orquídeas florescerem com muitas flores, igual essa daqui vai florescer, tá bom? Então, um grande abraço, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida com relação à floração das suas orquídeas, entra em contato, deixa nos comentários abaixo do vídeo, gente. Só clicar abaixo do vídeo que vai aparecer um campo lá para vocês escreverem os comentários de vocês. Aí vocês mandam as dúvidas de vocês que eu estarei respondendo com toda a certeza e com toda a alegria e com todo o amor que eu tenho, né, pela paixão de estar ensinando vocês a cultivarem orquídeas. Se você não é inscrito, mais uma vez eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber as notificações dos meus vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!